Senhores e senhoras, cidadãos e cidadãs, estou aqui nesse vídeo para lhe desejar muitas felicidades, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja abrangente na vida de vocês. E se não tiver, peça a Deus que Ele com muito prazer lhes dará a paz. Não importa se você é de alta sociedade ou não, se você é rico, pobre, doente ou são. Importa que você abra o coração, peça a Deus a misericórdia para a tua vida e certamente Deus não faz acepção de pessoas. E eu vou tratar de um assunto relacionado à cidadania e sociedade. Eu quero dizer já para vocês, aqui em Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros a rebocam de cal não adubada. Aqui esse texto ele é muito claro em falar sobre os praticadores da injustiça, os corruptores, os ladrões, os que se utilizam da injustiça para o povo, para fazerem justiças para si mesmos, o chamado egoísmo, para satisfazer o egocentrismo ou a egolatria que esses homens vivem. O versículo diz: visto que andam enganando o meu povo. Eles enganam o povo. Quando vai pedir voto, eles enganam, diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e muitas vezes comprometem o que não podem fazer, e outras vezes eles podem, mas não fazem, apenas para ganhar voto. Oferece um carrinho de areia, um alimento qualquer, alguma coisa que a pessoa está precisando, a pessoa sofrida, e se aproveitam para enganar, para dizer que ela vai passar a ter paz nos seus problemas, vai passar a ter emprego, vai passar a ter uma vida melhor, porque ele vai administrar bem o município, o estado, a nação. E o que acontece? O engano frustrante para o povo. E por isso o texto está dizendo: andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Quer dizer, eles oferecem lealdade, mas não são leais. Oferecem hombridade, mas não têm hombridade, eles não têm honra, eles não se honram a si mesmos, apenas para satisfazer os seus egos, né? E um edifica a parede de lodo, quer dizer, é uma podridão. Pode morar, não ter os melhores carros, os melhores palácios, as melhores mansões, mas diante de Deus não passam de reboco, não passam de cal, não passam de lodo. É a podridão da imoralidade. Mas aí eles encontram ajuda nos seus cúmplices. Um mata e o outro manda esfolar, um mata e o outro manda enterrar, um destrói e o outro manda destruir, para tacar fogo, e assim sucessivamente. É a raça de vagabundos que nós temos no nosso Congresso Nacional, com raríssimas exceções, é claro, evidentemente. Aí coloca: ora, eis que caindo a parede vos dirão, onde está o reboco de que a rebocastes? Quer dizer, fazem as coisas de uma maneira atabalhoada, de uma maneira enganosa, fingindo que fazem, mas nada fazem. E é assim que acontece. Em Isaías 64, versículo 6, nós encontramos o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Aqui está falando que o ser humano, ele é como imundo. Não é que seja imundo no sentido da imundícia, de que não tenha jeito, mas é como imundo, ou seja, ele tem capacidade dada por Deus para viver sem a imundícia que os cercam, para reagir contra a imundícia. A imundícia que fala aqui é o pecado da soberba, o pecado da corrupção, o pecado do orgulho, o pecado do egoísmo, o pecado da avareza, né?
e todas as nossas justiças. Então, nós temos a nossa justiça. Agora, nós temos que avaliar se a nossa justiça que nós estamos dizendo ter não vai servir de injustiça para o nosso próximo. Porque se for justiça para mim sem justiça para o meu próximo, não há coerência. Não há uma consideração recíproca. E aqui está dizendo, como trapo de imundícia, é a justiça do homem. Porque quando você quer fazer a tua própria justiça, você corre no erro de cometer injustiça. Mas a justiça de Deus, operando no caráter do ser humano, o faz sentir a maneira mais proveitosa, mais plena de viver uma justiça sem praticar, sem comprometer a justiça em injustiça para aquelas pessoas que estão convivendo, muitas vezes dependendo até de nossas ações, né? E o versículo diz assim, e caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, a ventania, quando vem a ventania, não há quem segure a ventania. Então o homem, quando ele provoca os seus procedimentos da injustiça, no momento em que vier a cobrança de Deus, eles são pegos, eles vão pagar pelas suas injustiças praticadas, ainda que não seja só aqui, mas na eternidade, né? E que eles possam ter essa responsabilidade de não viver de injustiça, não viver de enganos, do corporativismo dentro da OAB, corporativismo dentro da própria Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Municipal, ao corporativismo nas Forças Armadas, no Civil, na Polícia Militar. Tem que acabar isto, não, para que a lei seja verdadeiramente para todos. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 14, diz assim, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Quer dizer, eles chegam perto das pessoas, eles fazem as festas da eleição, entram nas casas das pessoas, prometem, faz uma série de banquetes em termos de agrados para ganhar o voto das pessoas, para enganarem, para iludirem, oferecendo algumas coisas da necessidade que aquela pessoa está passando para ganhar votos. Aproveitam a insegurança que as pessoas se encontram, iludidas nos seus problemas. E eles estão adquirindo o galardão da injustiça. E nesse galardão da injustiça, eles vão ter que dar conta à justiça divina. Pois esses homens têm prazer nos deleites cotidianos. Eles só pensam neles. Pensam em viajar, pensam em adultérios, pensam em cometer delitos morais de tudo quanto é jeito. E diz que muitas vezes que tem família, né? Usam a política como uma forma de, em nome do país, em nome da sociedade, os mentirosos, para defenderem bandidos, para defenderem pessoas que têm que ser julgadas pela lei, tirando essas pessoas das garras da lei. Por quê? Porque no nosso país é onde tem a lei frouxa, a lei mal feita, talvez até feita propositalmente mal por aqueles que as elaboraram com o objetivo de pensar em si mesmos, em tirar suas próprias vantagens, né? E agora está a gente aqui sofrendo. A geração daqueles políticos antigos que fizeram a lei da mordomia, está os seus familiares pagando o preço da primeira, da segunda, terceira e quarta geração. São os bandidos travestidos de deputados federais, de senadores, de presidentes, de governadores. Por isso que eu digo para você, eleitor, não vote em nenhum daqueles que disseram sim à impunidade.
Não vote em nenhum daqueles, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó. Não votem. Porque você pode estar pensando em você hoje, mas o dia de amanhã pode complicar. E a tua geração, o teu filho, o teu neto vai sofrer a consequência do que se faz hoje por causa da injustiça praticada. Mas votem naqueles que votaram contra a impunidade, mas analisando direitinho, porque tem alguns que votaram pela punidade do Temer, porque eles foram desagradados de alguma forma. Mas temos que votar, mas não votar, fechado, não votar em nenhum daqueles que votaram pela impunidade de Temer e daquela outra turma que está ali. E o Partido da Universal, o PRB, teve deputados que votaram pela impunidade. Lá na Igreja Universal olha, diz que expulsa demônio, que faz isso, faz aquilo, e chegou lá, foram votar a favor da impunidade, a favor do satanismo. É isso que vocês querem para o teu país? Você quer para o teu país? Você, pastor, quer seja da Batista, Metodista, Assembleia de Deus, Universal mesmo, Adventismo, criem uma forma de conscientização do seu povo, orientando-os a votar de maneira certa. Parar com esse negócio de votar no menos pior. Se não existe nenhum para você votar, não vote no menos pior, vote nulo. Porque dependendo do número de votos nulos, vão ter que ser convocada uma nova eleição, e nenhum daqueles que participaram da eleição vão poder participar da nova eleição. Faça isso. Aí mais adiante diz o versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas, engodando as pessoas, enganando as pessoas, iludindo as pessoas. E será que vocês ainda vão votar nesses homens? Ah, porque me deu Bolsa Família, eu vou votar nele porque me deu Bolsa Família. Eu vou votar nele porque me deu um benefício. Ora, que isso? Você tem que votar em quem pode ter condições de fazer o país produzir emprego, para você trabalhar, não ficar dependendo do meu imposto que eu pago para você ganhar o seu Bolsa Família. Eu não sou contra que o governo tenha um princípio de ajuda ao próximo, aos necessitados, mas a coisa está generalizando. Você imagina se 80% do país estivesse pagando Bolsa Família? Cadê a produtividade do país? Ia chegar um ponto que não ia pagar mais nada a ninguém, ia todo mundo morrer de fome. Nós temos que criar um país evolutivo, um país que crie, um país que proceda ao crescimento em todos os sentidos, do bom sentido, das coisas que edificam, das coisas que convêm. O versículo diz assim, os quais deixando o caminho direito, erraram, segundo o caminho de Balaão. Irmão, quantos pastores que estão lá dentro da política, votando a favor da corrupção, a favor da impunidade, a favor do roubo, a favor da mentira. E muitas vezes saem dali, botam um terno e vai para a igreja, pega uma Bíblia e vai querer dar doutrina na igreja. Entra com seu carrão, enquanto que tem pessoas ali passando necessidade. Olha a desigualdade. São os que estão construindo os seus bens por meio da injustiça, em parede de lodo. Mas que Deus tenha misericórdia de você, povo. Mas você precisa ter misericórdia de você mesmo, em votar com seriedade, né? E diz o seguinte, mas teve a repreensão, o versículo 16, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Irmão, esses homens vão ouvir uma voz dura da parte de Deus. E se você que vai votar por conveniência, você que vai votar para ter vantagens, você que vai votar porque sabe que fulano é corrupto, mas ele é meu amigo,
você não vai estar impune às transgressões, porque você está sendo cúmplice da impunidade, da corrupção. E você, muitas vezes, um chefe de família, que moral você tem para cuidar dos seus filhos, criar sua família para um país do futuro, verdadeiramente um país do futuro? E vamos acabar com esse corporativismo. Senhores pastores, bispos, apóstolos, papa, padre, bispo da Igreja Católica também, conscientizem os seus seguidores das suas igrejas, suas religiões, quer seja você da Assembleia Batista, Universal, Deus e Amor, Igreja da Graça, Presbiteriana, Metodista. Nesse momento, nós temos em comum o caráter, o princípio, a moralidade, para que possamos colocar pessoas que verdadeiramente representem a sociedade com dignidade, com moral ilibada. E que Deus abençoe vocês. Eu convido também aos senhores juízes sérios, aos senhores promotores sérios, aos senhores advogados da OAB sérios, não permitam corporativismo. Aos senhores médicos sérios, não permitam o corporativismo da impunidade. Faz prevalecer a lei da moral, a lei do princípio, a lei do caráter. Eu peço a vocês, porque ainda temos advogados, pessoas dignas, médicos, pessoas dignas, professores, pessoas dignas, juízes do Supremo Tribunal Federal, pessoas dignas, juízes dos tribunais regionais como pessoas dignas, procuradorias da República, dos estados e municípios com pessoas dignas. Nós temos gente no nosso povo que a maioria são pessoas dignas. Então você, que é a maioria da pessoa digna, vote com dignidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.